Olá, boa noite. Estamos juntos a partir de agora em mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia apreende quase R$130 mil no quintal de uma casa no interior do estado. Idoso morre após ser atropelado por automóvel na BR-010 em Ribamar Fiquene. Presidente Dutra cedia a 18ª Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do estado. Pesquisa aponta que o comércio está otimista para o aquecimento nas vendas do Dia dos Pais. E ainda, quase 5 mil atletas devem participar da 47ª edição do Gêmeos, que começa hoje na capital. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. Uma mulher foi presa hoje suspeita de envolvimento no tráfico de drogas. Ela foi abordada horas depois de desembarcar no terminal rodoviário aqui da capital com tabletes de maconha. Com ela, outras 2 mulheres também foram detidas. O Departamento de Combate a Organizações Criminosas estava monitorando Cirlane Dias Nascimento, que recebeu a droga no município de Açailândia. Os 35 tabletes de maconha estavam em uma mala junto a roupas, pó de café e amaciantes, para que o cheiro não chamasse a atenção. A Gessimar Tainá, que seria a pessoa responsável pela droga, foi ao encontro da Cirlane e aí se dirigiram até uma residência no Coafuma, que seria uma casa pertencente a Nájila Mayra. Então foi nessa residência onde foi encontrada a droga, que estava sob uma cama e estava lá acondicionada. Só este ano, a polícia está contabilizando a 93 prisões por tráfico de drogas e ao cumprimento de 81 mandados de busca e apreensão por tráfico em São Luís. Todas as acusadas, segundo a polícia, são companheiras de presidiários acusados de tráfico de drogas. Agora, a polícia tenta identificar quem distribuiu a droga em Açailândia e o restante do grupo, que seria de uma facção criminosa do bairro Vila Conceição, aqui em São Luís. E no interior do estado, a polícia apreendeu quase R$130 mil que estavam enterrados no quintal de uma casa no município de Coroatá. A quantia pertenceria a 2 homens suspeitos de tráfico de drogas, presos no mês passado com mais de 100 quilos de maconha ainda embaladas. 2 pessoas serão ouvidas nos próximos dias. A proprietária do imóvel e uma pessoa que estava no local e que servirá como testemunha policial. O delegado licenciado Ney Anderson foi ouvido hoje à tarde na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Ciro Mineiro tem os detalhes. Durante depoimento aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, o delegado licenciado Ney Anderson confirmou tudo o que já havia dito, inclusive em outros depoimentos, que por ordem do secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Jefferson Portela, ocorreram investigações clandestinas contra membros do Judiciário, familiares deles, assessores e também autoridades políticas. Na oportunidade, o delegado licenciado e ex-chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado chegou a falar alguns nomes de pessoas, inclusive de autoridades, que poderiam confirmar tudo o que ele estava dizendo. Não está descartado que outras pessoas sejam convocadas para prestar esclarecimentos acerca desse assunto. No início dessa semana, quem prestou depoimento também aqui na Procuradoria-Geral de Justiça foi o ex-delegado da Polícia Civil do Maranhão, Tiago Bardal. O ex-superintendente estadual de investigações criminais também já foi ouvido pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal. As investigações seguem em segredo de justiça. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. E foi preso no município de Caxias um homem suspeito de participar de uma quadrilha criminosa na internet. Ele deve responder por crimes de estelionato. Era por meio desse site e aplicativo de compra e venda de produtos que os suspeitos de integrarem a quadrilha criminosa responsável por golpes envolvendo veículos automotores agiam. Através de uma investigação da Delegacia Regional de Caxias, um dos envolvidos, Joelson Costa Lima, de 30 anos de idade, foi preso em flagrante, enquanto sacava parte do dinheiro adquirido com a venda ilegal em uma agência do Banco do Brasil. Com a prisão, a polícia conseguiu recuperar parte do dinheiro, pouco mais de 19 mil. Eles anunciavam um veículo, que era de uma outra pessoa, e ao mesmo tempo já entravam em contato com o proprietário do veículo,
E eles faziam um jogo tão perfeito que enganava ao mesmo tempo o pretenso comprador e o proprietário. Os investigadores da Polícia Civil conseguiram identificar o parceiro de Joelson. Trata-se de Tarlisson Ítalo Pereira Silva, de 19 anos de idade, filho de um vereador. É filho de um vereador, mas o vereador, até onde se sabe, não tem envolvimento algum. A família atendeu os policiais muito bem, né, e colaborou para o esclarecimento dos fatos. Isso aí, ele é só filho, mas o vereador e a família não tem nenhum envolvimento. A Polícia Civil de Caxias continua com as investigações para identificar outros integrantes da quadrilha e de outros golpes praticados pelo grupo. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Uma brincadeira perigosa quase acaba em tragédia em Balsas. A enfermeira Andréia Moreira passeava de boia no Rio Balsas quando foi atingida por um menino que pulou dessa ponte. Ela teve fratura no braço. Segundo o Corpo de Bombeiros, saltar da ponte é proibido e que existe fiscalização no local. O incêndio atingiu uma borracharia no setor da antiga rodoviária em Imperatriz. Segundo testemunhas, as chamas foram provocadas por um morador de rua que ateou fogo em pneus que estavam na calçada. As chamas invadiram a área interna da loja. O fogo atingiu o forro e o alpendre. A dona da borracharia teve um prejuízo de quase R$4.000. Ninguém ficou ferido. Em Caxias, um menor é suspeito de ter matado Josiel Coutinho, de 20 anos. Segundo testemunhas, a vítima foi atingida no rosto por um disparo de espingarda e morreu no local. O motivo do crime seria um dinheiro que estava escondido na casa de Josiel. Após prestar depoimento junto com a mãe, o menor foi levado para o Centro Socioeducativo de Internação Provisória em Timon. E daqui a pouco, idoso morre após ser atropelado por carro na BR-010 em Ribamar Fiquene. E agora você acompanha imagens da Avenida Litorânea aqui na capital. Um idoso morreu hoje após ser atropelado por um carro na BR-010 no município de Ribamar Fiquene. Jaqueline Teixeira tem mais detalhes. A vítima é identificada por Anunciato Santiago dos Santos, de 81 anos, morreu atropelada na manhã desta quinta-feira por um veículo que seguia no sentido decrescente da rodovia. O acidente aconteceu no quilômetro 192 da BR-010, próximo ao povoado Arraia, no município de Ribamar Fiquene, que fica localizado cerca de 50 quilômetros de Imperatriz. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a morte do idoso teve como causa principal a falta de atenção do pedestre ao atravessar a via. Após a perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Imperatriz. Jaqueline Teixeira, para o Jornal da Difusora. E você sabe onde abastecer o carro em São Luís? É que os motoristas estão precisando fazer quase que uma maratona de posto em posto e até enfrentar filas por conta da oscilação do preço, que pode chegar até 15 centavos. Nesses dois postos de combustíveis, um no Coafuma e o outro na Camboa, o preço do litro da gasolina comum é exatamente o mesmo, R$ 4,30 se o pagamento for à vista. Um valor que os consumidores já sabem, que pode mudar a qualquer momento. Com tanta variação, quase sempre para mais, fica difícil até de se programar. O preço é do jeito que você falou aí, oscila a todo momento, a todo instante, entendeu? E o preço também é um absurdo, né? Tanto oscilando é um absurdo, entendeu? A gente que trabalha com veículo, com automóveis, é complicado. Realmente é complicado, a gente não sabe nem onde abastecer. Um dia tá um preço, como estava R$ 4,09, e agora que eu já estou abastecendo a R$ 4,29. Todo dia é assim praticamente. O melhor é a gente se programar, achar um preço bom e encher o tanque, né? E esperar quando esvaziar o tanque, saber onde é que vai abastecer novamente. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, em 28 de julho desse ano, o preço do litro da gasolina comum em São Luís estava variando de R$ 4,15 a R$ 4,30, uma diferença de 15 centavos, que pode parecer pequena, mas que no fim das contas gera impacto no orçamento dos consumidores. Uma variação considerável, né? Quando a gente vai pensar que
que o consumidor abastece o carro mais de uma vez no mês, né? Abastece em torno de 40 litros, né, a cada abastecimento. Então isso faz diferença, né, no bolso do consumidor. E, então essa variação ela indica que existe um processo concorrencial, né, no mercado, e é fundamental que o consumidor faça a pesquisa de preço para poder planejar o seu consumo, né, e o seu abastecimento. Em janeiro de 2013, o preço médio da gasolina comum no Maranhão era de R$ 2,76. Em maio de 2019, o litro do combustível já custava R$ 4,56, uma elevação de 65%. Especialistas no assunto orientam que jamais se deve abrir mão da velha e boa pesquisa de preços e, se possível, dar sempre preferência ao pagamento à vista, já que por meio dessa modalidade, alguns descontos são garantidos. É importante fazer essa pesquisa de modo que não interfira na sua rotina. Ou seja, não é que o consumidor tem que ficar rodando de posto a posto na cidade buscando o combustível mais barato. Mas certamente na rota dele diária, ele vai encontrar vários postos e com variações consideráveis de preço. O pagamento à vista ele é bem mais vantajoso, né? Então é sempre importante o consumidor planejar essa despesa dele para poder manter o recurso, né, para fazer o pagamento à vista, né? Bom, o jeito é continuar na maratona, né? E na região tocantina, mais de 180 parlamentares de municípios participaram hoje do primeiro encontro de presidentes de Câmara e vereadores do sul do Maranhão. Vamos ver? Durante o encontro com vereadores realizado na Câmara Municipal de Imperatriz, reunião com prefeitos e líderes políticos do PDT, Partido Democrático Trabalhista, eles debateram sobre as principais demandas para cada município. Quando você troca experiência, quando você dialoga, a chance de você acertar é muito maior. E é isso que a Câmara e os vereadores do sul do Maranhão têm feito. Então, desde a pauta do orçamento, da lei orgânica, até a pauta da estruturação dos mandatos legislativos foi se tratado. Segundo o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a prioridade é sempre colocar a cidade nos caminhos do desenvolvimento. Nós sabemos da crise que os municípios vêm passando, estado e nosso país. Então é uma maneira de você estar se aproximando mais, conversando com os prefeitos, trocando ideia com os gestores municipais. Falando da atual conjuntura política, o senador Everton comentou ainda sobre como será a tramitação no Senado do texto aprovado pela Câmara em segundo turno, acerca da Previdência Social, aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira e entregue oficialmente nesta quinta ao presidente do Senado. Essa reforma, ela não atinge diretamente os grandes. Pelo contrário, os pobres continuam sendo o alvo dela, principalmente as mulheres. Então a gente precisa discutir ela profundamente e lá no Senado eu vou ter esse papel crítico, esse papel de estar ali sempre defendendo as nossas posições, que é a posição em defesa do nosso trabalhador. Muito importante essa integração e esse diálogo aí entre os poderes. Daqui a pouco o comércio apresenta otimismo no comércio para as vendas dos Dias dos Pais. Faltam 3 dias para o Dia dos Pais e o comércio está otimista para um aquecimento nas vendas. Segundo pesquisa da Fé Comércio, tudo indica que os consumidores devem gastar mais do que no ano passado. No passeio com a família pelo shopping, o Edson já fica de olho nos possíveis presentes para o Dia dos Pais. Mas ele é daqueles que prefere ser surpreendido do que escolher o que vai ganhar. Geralmente eles acertam, eles sabem o que eu estou precisando. Um levantamento feito pela FEComércio aponta que mais homens devem ser presenteados pelos filhos no Dia dos Pais deste ano do que em 2018. O crescimento estimado para esta, que é a quinta data mais importante para o comércio, é de 4,5%. O índice é fruto de 3 fatores que estão diretamente relacionados. O primeiro está vinculado à criação de 4.131 novos pontos de trabalho com carteira assinada em São Luís e a consequente melhora da percepção do ludovicense quanto à situação no emprego atual, que subiu 4,8% em relação ao ano passado. Com renda fixa veio o segundo fator. O nível de inadimplência recuou 8,1% comparando o mês de julho deste ano e o do ano passado. Com nome limpo, o consumidor tem mais facilidade na obtenção de crédito. Este terceiro fator impulsionador de compra avançou 14,7% ao longo do último ano.
Trabalhando como professora, a Milena decidiu que neste ano vai dar um livro para o pai dela. Tento conciliar tanto o preço quanto o desejo dele em relação ao que ele quer ler, ao tipo de livro que ele quer ler. Na lista dos que subiram de preço também estão os aparelhos eletrônicos, com 11%. Mas alguns itens estão mais baratos, como televisões e calçados esportivos. Já fica a dica para você que ainda não sabe o que comprar. E aí, você já comprou o presente do seu papai? E acontece até amanhã no interior do estado a Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnológica do Maranhão. Veja na reportagem de Ronaldo Vieira. A 18ª edição da Agritec está acontecendo em Presidente Dutra. Com este tipo de evento, o governo do estado pretende apresentar para esta região uma mistura de realidade e novidade, o que já faz muito sucesso, e as tendências, aquilo que pode melhorar ainda mais o universo da agricultura familiar. Implementar tecnologia a baixo custo e levar isso diretamente aos produtores. Falando em fortalecimento da agricultura familiar, falando em valorização do agricultor, trazendo universidades, trazendo as empresas de pesquisas, fazendo cursos, trocando experiências. A comitiva liderada pelo governador do estado visitou as instalações da feira, conhecendo tudo que estava sendo oferecido, exposto e comercializado. Vieram aqui para conhecer, outros para prestigiar, porque entendem que essa feira ela tem que continuar, ela tem que fortalecer o agricultor familiar, fixar o homem do campo, gerar emprego, gerar renda para essas pessoas que não tinham apoio, agora tem. Em Presidente Dutra agora, vários municípios estão representados por seus produtores. É um momento onde podem divulgar a sua produção, onde podem fazer uma troca de experiência, troca de tecnologias. Enfim, a Agritec veio para ficar e é uma experiência muito rica no Maranhão. Juran Carvalho, o prefeito anfitrião, teve uma participação importante para a realização da Agritec, cedendo espaço, oferecendo logística para que pudesse ser realizada na cidade a feira com foco em negócios da agricultura familiar. Busca alavancar essa agricultura familiar que nós somos dependentes. Nós buscamos alimentos da agricultura familiar em outros estados, não é? E isso no Maranhão, com tantas terras férteis, com água abundante, nós temos que buscar alavancar, e o governo Flávio Dino tem feito isso através, em especial, das suas secretarias e através dessa ferramenta que é a Agritec. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã no Maranhão. Vamos começar pela capital. Sol com algumas nuvens em São Luís, mas sem previsão de chuva. Máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em Coroatá, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Máxima de 33 e mínima de 22 graus. Em Presidente Dutra, sol com algumas nuvens durante o dia, mas sem chuva. Máxima de 36 e mínima de 19 graus. E começam hoje em São Luís os Jogos Escolares Maranhenses. A cerimônia de abertura está acontecendo no Centro Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, IPEM, em São Luís. O repórter Hugo Viegas está por lá, ao vivo, e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Hugo. Já começou a cerimônia por aí, né? Parte da equipe do governador Flávio Dino e de estar à frente do meu primeiro Gêmeos, governador Brandão. O Gêmeos é uma entidade do nosso estado. Olá, Cristiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. A festa por aqui já começou, a abertura do Gêmeos 2019. E olha só, nesse momento a gente tem o pronunciamento do secretário de Esporte, Rogério Cafeteira, e também do vice-governador do estado, Carlos Brandão, que está representando o governador Flávio Dino. Os atletas, os professores, enfim, familiares também já estão por aqui acompanhando essa solenidade de abertura. São 240 equipes, mais de 4.700 atletas que se dividem nas categorias infantil e também infanto, né? Para maior comodidade, inclusive, desses atletas, foi montada toda uma estrutura para recebê-los, né? Muitos vêm de outras regiões do estado, então tem alojamento, tem alimentação, tem transporte. Eles também terão atividades
atividades de cultura e lazer, Cristiane. Então, a abertura sendo realizada nesse momento aqui na sede do IPEI, no bairro do Calhau, em São Luís. Eu volto com você. Mas ele não começou hoje. Obrigada, Hugo, pelas informações. E a gente se despede prestando uma homenagem ao cinegrafista Raimundo Viegas, que foi enterrado hoje em São Luís. Ele não resistiu às sequelas de um AVC. Seu Viegas, como era carinhosamente chamado por todos, tinha 68 anos de idade e exerceu por mais de 30 anos o ofício de cinegrafista no Sistema Difusora, se aposentando no ano passado. Boa parte desse tempo operando as câmeras do Jornal da Difusora. Nossa solidariedade à família e nossa sincera homenagem a esse colega com o qual dividimos bons momentos. Uma boa noite.